Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz aqui. Bom, vídeo novo no canal com um tema inédito aqui, que é sobre melasma resistente, tratamento com cisteamina. Exatamente isso. O que é cisteamina, professor? Vamos falar tudo hoje sobre o tratamento do melasma resistente, certo? Então, antes de já começar esse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, assiste esse vídeo até o final, hein? E logo você vai poder deixar as suas dúvidas, caso você tenha algum tipo de dúvida. Isso eu tenho certeza que vai poder muito ajudar você. Combinado? Então, hoje nós vamos falar sobre tratamento de melasma resistente utilizando um princípio ativo mega importante, uma das mais novas tendências mundiais dentro da área da estética, que é a cisteamina. Então, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Manchas e discromias. Na verdade, quando a gente pensa em mancha na pele, nós estamos pensando em um tipo de discromia. Tá, professor, mas o que é discromia? Então, como está aqui, ó, que eu estou colocando aí para vocês, quando nós falamos de discromias, nós estamos falando de desordem ou de alteração, e quando nós estamos falando sobre cromias, nós estamos falando relacionado à coloração da pele. Então, discromia nada mais é que uma alteração na coloração natural da pele. Então, a sua pele, quando você nasce, quando você está vivendo, aí ela tem uma coloração normal. Só que mediante alguns fatores que nós vamos abordar um pouco mais hoje, a nossa pele ela tende a alterar a coloração natural. E essas alterações do pigmento da pele, que lá, quando a gente fala de pigmento, automaticamente na nossa cabeça já vem a célula responsável por distribuir pigmento na pele, que é o melanócito. Nós temos aí, então, entender que são caracterizadas por alterações de pigmentação da pele em consequência de diminuição ou do excesso ou a ausência de melanina na pele, certo? Em alguma área específica. Então, há três tipos de mancha aí a nós trabalharmos e conversarmos hoje, que são as hipocromias, as acromias e também as hipercromias. Quando eu falo de hipo e acromia, são manchas de tonalidade clara ou a ausência de coloração da pele. Quando nós vamos falar de hipercromias, são manchas onde eu tenho um excesso da pigmentação da pele. E aí, dentro dessas manchas, nós temos vários tipos de hipercromias. Então nós temos, por exemplo, as efélides, que são manchas de tom castanho claro ou escuro de caráter hereditário, que são as sardas, muito comum em pessoas de fototipo baixo, 1, 2, pessoas de origem europeia. Temos o cloasma gravídico, que é uma hipercromia desenvolvida por gestantes, acomete em torno de 50 a 70% de gestantes e aparece geralmente durante ou após a gravidez. Ela aparece geralmente na face e pode ser transitória ou pode ser definitiva essa mancha. Temos as melanoses solares, que são manchas senis, que acometem indivíduos de idade avançada, né, de meia idade, idosos, podem acontecer no dorso da região das mãos, dos braços e também na face. Temos a melanose periocular, que são aí as famosas olheiras. Temos fotofitodermatose, que são manchas através do ácido cítrico de limão, maracujá, etc. E temos propriamente dito o melasma, que são manchas de tom acastanhado, escuro ou claro, que estão
geralmente acometem a face, mas podem ser em outras regiões, como no pescoço, na nuca, nos braços também podem surgir aí o melasma. E ele tem uma tendência maior, a sua incidência ser em mulheres principalmente, mas em homens também. Mas em mulheres a sua incidência é maior. E outra, ele acomete geralmente a região centrofacial, pegando toda a extensão de frontal de testa, região temporal, nariz, buço e também queixo. E principalmente a região das bochechas ou zigomático, nessa linha logo abaixo da área dos olhos. Ok, professor, eu entendi um pouco mais sobre o que são discromias, mas eu preciso entender mais como ela se forma. E para isso que eu estou aqui, por isso que eu te falei que nesse vídeo você precisa ficar até o final para pegar toda a cereja do bolo, principalmente no final, onde eu vou te falar desse princípio ativo que é a maior tendência dentro do mercado de estética hoje, quando a gente fala de melasma resistente, tá? E a gente vai entender um pouco mais sobre o que é o melasma resistente. Então, galera, quando nós pensamos em manchas na pele, nós precisamos pensar na atividade melanocítica, tá? A atividade do melanócito. O melanócito, ele é uma célula muito importante para nós e ele não é o único vilão dessa história, tá? Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o melanócito, mas lembrando que a formação da mancha ela não se dá apenas pelo melanócito, mas o queratinócito ele também está envolvido, quanto também o fibroblasto ele está envolvido, porque essas camadas da pele, epiderme e derme, elas estão totalmente interligadas e existe a comunicação entre o melanócito, entre o queratinócito e entre os fibroblastos. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas o que eu quero te dizer aqui é que esse melanócito ele está lá parado, ele está lá fazendo a sua produção normal de melanina. Só que devido a algum tipo de fator externo ou fator interno, esse melanócito ele se desregula, lembra? Discromia, altera a cor. Para ele alterar a cor, ele vai ter que aumentar a sua atividade. Todos nós, independente de se a pele é branca ou se a pele é preta, pessoas da África, negros, pessoas da Noruega, extremamente brancos, todos nós temos o mesmo número de melanócito. Porém, tem pessoas que o melanócito produz mais melanina, tem pessoas que têm mais melanina do que a outra, ok? E a melanina ela é responsável por dar coloração da pele, dos olhos, do cabelo, dos pelos e afins. Então, o que acontece? Você pega uma pessoa que está com a produção de melanina normal, dentro de uma homogeneidade, dentro de uma homeostase, e aí, de repente, acontece um fator, que pode ser interno ou que pode ser fator externo. Esses fatores, eles podem ser como a radiação ultravioleta. Então, um dos grandes fatores que influenciam a produção de mancha na pele é a exposição solar de forma inadequada. Como assim de forma inadequada? Sem o uso do filtro solar, certo? Ou em horários inadequados ou um tempo exacerbado. Ou seja, a pessoa pode usar filtro solar, mas ela fica muito tempo no sol. E a grande maioria das pessoas que usam filtros solares comuns não tem o filtro, não tem a mania, não tem o hábito, na verdade, de reaplicar. E isso é muito complicado. Quando você não reaplica um filtro solar comum, você acaba perdendo a eficiência daquele filtro solar. Por isso que hoje nós já trabalhamos com filtros solares de longo prazo de duração, 12 horas, 18 horas, tá? Outra coisa são os raios infravermelhos. Possivelmente você já foi na praia e não estava sol, só que você ficou queimando, ardendo e mesmo assim ali tem uma incidência de radiação. São os raios infravermelhos. Também a grande maioria dos filtros solares não tem uma proteção contra os raios infravermelhos. E nós, profissionais de estética, já trabalhamos ou já temos aí
possibilidades de ter filtro solar com essa proteção de raios infravermelhos. Sem falar em também no conteúdo inflamatório, muitas vezes a pele está inflamada, o organismo está inflamado, por isso que quando você vai fazer um tratamento de melasma, é importante que você melhore a alimentação, aumente a ingestão de água, faça a reposição de alguns suplementos que são fundamentais para o organismo, para que você desinflame esse organismo, para que não tenha ainda a excitação desse melanócito. Além também de falar de questões hormonais, né? Principalmente quando está no período gestacional, onde você tem um pico hormonal, e quando também entra ali na fase da menopausa, onde você também tem distúrbios hormonais. E o hormônio, esses dias eu estava assistindo uma apresentação, quando a gente pensa em hormônio, nós estamos pensando em estimulação. Então, quando eu libero determinados tipos de hormônio, eu vou aumentar ou eu vou ativar o melanócito através do alfa-MSH, que é esse tipo aqui de substância que vocês estão vendo aqui. Então eu libero, quando eu tenho um determinado tipo de estimulação, eu libero o alfa-MSH, que ele vai desencadear automaticamente aqui o aumento da atividade do meu melanócito. E aí, quando eu tenho o aumento da atividade desse melanócito, esse melanócito ele produz aqui os melanossomos, que são grânulos aqui com vesículas de melanina. E aí, tá vendo essas ramificações aqui? Essas ramificações são os dendritos do melanócito. É como se fossem tentáculos que vão transferir o melanossoma, aqui a melanina, até os queratinócitos, fazendo a formação da mancha, galera. Então, basicamente é isso que acontece. E aí, esse melanócito, como vocês estão vendo aqui, ele produz o pigmento na pele e ele é transferido para os queratinócitos, que estão na camada mais superficial da pele, ou a camada superior da pele. Só que aí mora um grande detalhe. Como assim, professor, um grande detalhe? Nós temos ali, vocês estão vendo logo aqui abaixo, nesse círculo vermelho, essa camadinha rosa mais escuro aqui, esse rosa mais forte, aqui é como se fosse a nossa derme papilar. Então o melanócito ele está morando aqui, ele reside na junção dermo-epidérmica e logo abaixo da junção dermo-epidérmica nós temos a presença nada mais nada menos que a derme papilar. E esse melanócito ele produz, a atividade dele fica tão exacerbada que ele produz muita melanina, e essa melanina ela rompe essa barreira aqui onde eu estou passando, a seta, ela rompe essa barreira da camada basal, e aí esse melanócito ele também entra na derme papilar, e isso faz a produção do melasma resistente, ou seja, esses grânulos de melanina eles ficam mais profundos na pele, favorecendo a maior dificuldade na hora dos tratamentos. E é por isso que eu apresento aqui para vocês o tratamento, a substância que está disponível para nós dentro do mercado da estética, capaz de tratar melasma resistente de uma forma comprovada cientificamente. Então nós estamos falando dela, nada mais, nada menos do que a cisteamina. É uma evolução no tratamento do melasma resistente. A cisteamina, então, galera, conforme aqui a literatura traz pra gente, ela é um novo ativo indicado para desordens de hiperpigmentação cutânea, atuando como um corretor de pigmentos. Naturalmente, já temos presente no corpo. Cisteamina reduz fortemente a melanina na epiderme, corrigindo eficazmente o melasma e a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, além do melasma, aquelas manchas de acne, a cisteamina ela também é eficiente
para isso, certo? A eficácia da cisteamina tópica no tratamento do melasma foi recentemente demonstrado em ensaios clínicos, publicado nas mais renomadas revistas científicas e presente nos principais congressos de dermatologia mundial. A cisteamina, então, conforme vocês estão vendo aqui, é uma molécula mercaptacética com um grupo de tiol e um grupo de amina, produzida endogenamente a partir do aminoácido L-cisteína. Seu mecanismo de ação consiste na diminuição da atividade da tirosinase. Sabe o que é a tirosinase? É a enzima responsável, olha só a tirosinase aqui, ó. Quando nós estamos falando, ó, a tirosinase é a enzima responsável, olha só, na produção de melanina. Então a tirosinase, ela faz parte totalmente da bioquímica da melanogênese. Então olha que interessante aqui a utilização da cisteamina para isso, tá? Isso é muito importante mesmo para nós. Atua pela inibição da oxidação dessas enzimas, então um ponto importante, ela vai atuar inibindo a oxidação das enzimas tirosinase, que é um fator essencial para iniciar a cascata da melanogênese. Assim, a cisteamina diminui a produção desde o início do processo. Então, isso é muito interessante para nós. Um outro ponto importante aí é falar dos benefícios, né? Vamos falar dos benefícios para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão do estudo aqui da cisteamina. Benefícios: eficácia significativa na correção da hiperpigmentação do melasma. Relação benefício-risco é muito superior, tá? Então, assim, ela tem muito mais benefício do que risco, vocês vão entender daqui a pouco. Ela é biocompatível com a pele, muito bem tolerado para qualquer tipo de pele, inclusive em fototipos altos. Ela é não fotossensibilizante, não carcinogênico, não mutagênico e tem a sua eficácia comprovada. Como assim, professor? Vamos lá então falar dessa eficácia comprovada. Os primeiros sinais de correção de pigmento tornam-se visíveis após 6 semanas de aplicação, uma vez ao dia. Então os resultados começam a aparecer entre 6 semanas, fazendo a aplicação uma vez ao dia, tá? Resultados ótimos são obtidos após entre 8 a 12 semanas em uma aplicação diária. Esse estudo foi realizado usando um creme de cisteamina a 5% para fazer essa análise, certo? Então aqui eles estão falando das evidências clínicas referente à cisteamina. Eles pegaram um estudo publicado em 2019 no Journal of Cosmetic Dermatology e avaliou a eficácia da cisteamina em pacientes com melasma resistente à fórmula de Kinglemans. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou te explicar melhor. Eles pegaram, avaliou a eficácia da cisteamina se comparado à fórmula de Kinglemans. Professor, o que é fórmula de Kinglemans? Eu vou pegar aqui para você. Kinglemans é um médico em que em 1975 ele fez a combinação de tretinoína, hidroquinona e a dexametasona para fazer um efeito branqueador na pele. Ele entendeu isso. Só que olha só, apesar de ter resultados, essa fórmula de Kinglemans, ela produziu alguns efeitos secundários bem graves, como durante o estudo, como por exemplo, atrofia cutânea e telangiectasia, e também com o uso prolongado do corticoide, isso levou a ter esse agravamento de atrofia cutânea, o que não é interessante. Daí eles falaram assim, poxa, essa fórmula de Kinglemans ela é legal, mas a gente precisa melhorar porque o efeito secundário está existindo. Aí eles fizeram uma fórmula de Kinglemans alterada, só mudou, bem como o esteroide menos potente, eles usaram a hidrocortisona no lugar da dexametasona, só que eles continuaram ainda tendo efeitos secundários, como erupções cutâneas, passageiras e esfoliação na pele,
ocorrem frequentemente durante as primeiras semanas de aplicação. Então o paciente ele vai usar aquele tipo de tratamento, fórmula de Kingsley, mas ele ainda vai sentir efeitos secundários na pele, o que não vai ser interessante. Então, olha só o que o artigo diz aqui. Ó. Essas fotografias foram feitas após 2 e 4 semanas de aplicação diária de cisteamina. Mostraram melhora acentuada nas lesões hiperpigmentadas e após 4 meses os resultados terapêuticos foram mantidos através de um regime de aplicação quinzenal de creme de cisteamina. Olha só o que ele diz aqui. Ó. O uso do creme contendo cisteamina foi muito bem tolerado, não induziu efeitos colaterais durante o segmento do paciente, durante o segmento de 3 anos do paciente. Olha que interessante. A cisteamina é uma molécula natural com excelente perfil de segurança e é conhecida por efeitos antimutagênicos, antimelanoma e de alta eficácia e segurança, se comparada, por exemplo, à fórmula de Kingsley, que foi feito esse estudo. Ainda aqui você tem estudos clínicos duplo cego randomizado que foi realizado aqui, que a cisteamina a 5% reduziu 35% das manchas nesses tipos de paciente. Agora pensa só, isso só foi utilizado a cisteamina. Imagina se você utiliza a cisteamina, fora isso você associa ao LED, ao peeling químico, ao microagulhamento, você potencializa esse resultado, certo? E aí eu vou deixar uma grande dica para vocês de um produto de uma empresa parceira, não ganho nada, nem estou vendendo esse produto, tá? Mas é só para mostrar essa dica para vocês, porque toda vez alguém pergunta, professor, qual o produto? Me ajuda, qual o produto que tem esse ativo? Tá aqui, esse produto é o Intense 3 da linha Hialuclar da Smart GR. Ele, além de conter a cisteamina, ele contém também a niacinamida e também contém o ácido tranexâmico, tá? Então é um excelente ativo aí para você conseguir aumentar os resultados dos seus pacientes no tratamento do melasma resistente. Isso para vocês verem como a estética ela vem evoluindo a cada dia e também a importância dos estudos clínicos, de se basear na literatura científica para que a gente trabalhe com segurança, sabendo que aquilo ali está descrito, que realizaram testes de eficácia e que sim, a cisteamina ela é excelente no tratamento do melasma resistente. Professor, só a cisteamina vai dar resultado? Ela te dá um resultado. Agora, quando você associa, você potencializa os seus resultados. E aí eu te dou a grande sacada para você tratar melasma, seja ele resistente, seja ele um melasma mais brando, sempre associe. Então a minha dica é peeling químico. Você pode associar com alfa-hidroxiácidos, cógico, o próprio tranexâmico. Você pode associar a própria cisteamina, certo? A cisteamina também ela tem que estar no seu home care, que é muito importante. Microagulhamento. O microagulhamento ele corrige a alteração da pigmentação da pele, tá? Ele distribui melhor a produção de melanina e ele é capaz, de, se trabalhando da maneira certa, você conseguir gerar um processo inflamatório leve com que os macrófagos, que são células de defesa, eles fagocitem ali os grânulos de melanina e assim poder aumentar o poder de despigmentação dessa pele. Isso mostra, além de que nós podemos entregar resultados sim no melasma resistente com associações de microagulhamento e também de ácidos. Sem falar, óbvio, na atuação dos nutricosméticos, que são fundamentais para que você entregue resultados, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou uma videoaula. Eu particularmente gostei muito. Se você gostou também, deixa o seu like, os comentários aqui nesse vídeo, muito importante para nós. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até mais. Valeu!